Vamos ver agora que esse ponto aqui, ó, certo? É um ponto de mínimo da função f, tá ok? Então, para isso, nós vamos calcular, achar a derivada de x, né? E ver em qual ponto a derivada se anula. Qual é a derivada da função x ao quadrado mais 1 sobre x? F' de x vai ser o quê? 2x, derivada do polinômio aqui, né? Derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado, tá ok? Então, igualando isso aqui a zero, tá? Eu vou ficar como, tira no mínimo x ao quadrado, vai ficar 2x na terceira menos 1 igual a zero, certo? Passo 1 para o lado de lá e divido por 2, x na terceira é igual a 1 meio. Portanto, o x para mim é 1 sobre a terceira raiz de 2, tá certo? A raiz quadrada de meio é 1 sobre a raiz quadrada a terceira raiz de meio é meio elevado a 1/3, tá certo? É 1 na 1/3 sobre 2 na 1/3. 1 na 1/3 é 1 e 2 na 1/3 é a terceira raiz de 2, tá ok? Então, o ponto onde a função se anula é em x igual a terceira raiz, 1 sobre terceira raiz de 2. Isso aqui é aproximadamente igual a 0,8. Tá ok? Vamos achar a derivada segunda? Precisamos agora ter certeza de que esse ponto aqui é um ponto de mínimo, né? 1 sobre terceira raiz de 2, né? Que é onde a gente igualou a derivada de x igual a zero, né? E resultou desse valor aqui, tá? Será que a derivada segunda vai ser positiva? Vai ser ponto de mínimo ali, né? Então vamos lá. A derivada primeira é essa aqui, a derivada segunda de x vai ser igual a quê? A derivada de 2x é 2, menos a derivada disso aqui fica menos 2 sobre x na terceira. Menos 2 sobre x na terceira. Com menos na frente aqui fica mais, tá certo? Então nós vamos avaliar a derivada segunda nesse ponto que está aqui, ó. Tá? Então, f, duas linhas, no ponto 1 sobre terceira raiz de 2, certo? Terceira, colocar um 3 aqui em cima, né? Vai ficar parecido com terceira raiz. Isso aqui é igual a quanto? A 2 mais 2 sobre 1 sobre a terceira raiz de 2 na terceira, tá certo? Isso aqui fica 1 sobre o meio, fica 1 meio, né? Porque fica 1 sobre terceira raiz de 2 na terceira, fica o 2 aqui embaixo. Então fica 2 sobre meio dá 2 sobre meio, 2 vezes 2, 4, então fica 2 mais 4, que é igual a 6, né? Que é maior que 0. Então esse ponto ali, esse aqui, realmente é ponto de mínimo. Mínimo de f, ok? Por quê? Porque a derivada segunda deu maior que 0, ok? Vamos ver qual é o valor que essa função assume nesse ponto aqui, já que é um ponto de mínimo. Qual é esse valor que ela assume? Qual é o mínimo que ela assume nesse valor aqui? Então, vamos pegar f e aplicar naquele ponto que está ali. Então, f da terceira raiz de 1 sobre terceira raiz de 2 vai ser igual ao quê? 1 sobre terceira raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 1 sobre terceira raiz de 2, ok? Isso aqui, se fizer as contas, isso aqui aproximadamente, não vou fazer, aqui fica 1 sobre terceira raiz quadrada de 4, tá? E aqui fica 1 sobre terceira raiz de 2, que é exatamente esse número que está aqui. Então fica aqui, acho que fica 0,63, se eu não me engano, aproximadamente, mais o 0,8, tá? Não, aqui não é 0,63. Bom,
se eu não tiver certeza ou não, mas pelo menos eu tenho certeza que acho que esse número aqui dá aproximadamente 1,89. Tá? Então se aqui é 2, ó, se aqui é 2, esse número aqui é bem pertinho do 2, então fica aqui. Tá? Esse seria o ponto mínimo que a função assume, o valor mínimo que a função assume é 1,89. 1,89. Tá? Aqui, nesse ponto aqui. Tá? Ela tinha esse ponto ali. É claro que pro lado de cá, ela assume valores tão negativos quanto eu queira. Tá certo? Porque a informação que a minha derivada primeira me deu só foi com respeito a esse ponto que está aqui. Tá certo? E justamente esse que eu estou interessado ali. Ela não me deu informação sobre um ponto de inflexão. Mas nós vamos calcular agora a derivada segunda, nesse ponto aqui, para ver que a derivada segunda no ponto menos 1 igual a zero. Tá ok? Vamos salientar uma coisa aqui, ó. Como a gente falou em ponto de mínimo, já que esse ponto aqui, o ponto de mínimo, que foi o único que foi informado para nós, e que ele existe, ele é o ponto de mínimo, né? Ele é um ponto de mínimo local, tá? Por quê? Porque se considerar globalmente a função, ela não tem mínimo. Porque, olha só, aqui tem para menos infinito, tá certo? Então, se eu tivesse num problema de engenharia, e que de repente valores positivos de x só o que me interessariam, se ela estivesse restrita a só valores positivos de x, o mínimo local dela seria o mínimo global. Tá ok? Então, tirando isso do lado, vamos mostrar que esse ponto aqui é um ponto de inflexão. Então, a derivada segunda para nós, repetindo, já que a derivada primeira para nós, a derivada segunda é 2 mais 1 sobre x na terceira. Tá certo? Então, vamos repetir, que a derivada primeira é 2x menos 1 sobre x ao quadrado, e a derivada segunda repetindo isso aqui. Então, a derivada segunda no ponto menos 1, aqui ó, no ponto menos 1, vai ser igual a quanto? 2 mais 1 sobre menos 1 na terceira. Aqui, não, aqui tem um 2, aqui ó. Aqui tem um 2, aqui tem um 2, aqui tem um 2. Então isso aqui dá 2. Aqui dá menos 1, né? 2 menos 1 menos 2 menos 2 é igual a 0. Ok? Então, x igual a menos 1, é ponto de inflexão. De inflexão de f.